Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta. Bom dia, Flor do Dia, tudo bem? Tudo bem, Jô? Bom dia a você, bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Que maravilha estar aqui hoje para falarmos, sobre o movimento do amor interrompido. Então, quando a gente fala esse nome, o que vem à nossa... O que será esse movimento interrompido? O que ele pode causar, quais as consequências disso para a nossa vida? Movimento é uma palavra legal, que eu gosto. Agora, interrompido, não sei. A Nayara é que vai explicar para nós o que é esse movimento interrompido aí. Vamos de aula com a Nayara. Então, vamos lá, Jô. Quando nós nascemos, nós precisamos fazer um movimento de ir para a vida. Então, nosso nascer já é um movimento para a vida. É um movimento, inclusive, que traz bastante sofrimento ao bebê. Não só a mãe, mas a criança também. Ela tem que romper, e decidir nascer. Então, ali envolve um movimento, um querer, uma ação. E quando a gente faz esse movimento do nascer, nós também abrimos para o movimento de mais amor, mais vida, mais sucesso. E o primeiro movimento, a primeira recepção que nós vamos ter quando nós nascemos nós vamos ser recepcionados pela nossa mãe. Esse é o primeiro movimento, então, que a gente faz, irmos em direção a quem? A nossa mãe. É o primeiro movimento nosso da nossa vida. Então, eu vou precisar tomar a minha mãe, tomar o leite da minha mãe. É um momento de bastante dependência dessa criança e onde até a nossa vida fica em jogo. Nós estamos totalmente dependentes. E aí, conforme nós vamos vivendo, tendo experiências, a gente também pode perceber que a gente pode, muitas vezes, estar fazendo um movimento de ir para o menos saúde, menos sucesso, menos dinheiro, e isso na vida adulta. E aí você acaba percebendo que você faz um movimento contrário da vida, não um movimento para o mais, mas um movimento para o menos. É como se você fizesse um movimento para o menos, no sentido de estou me sentindo muito desanimado, não consigo prosperar, tenho dificuldade de me relacionar, e aí parece que a vida está se arrastando. Tudo isso caracteriza o movimento para o menos. Então, esse movimento ele começa na nossa infância. E o movimento interrompido, ele vem muitas vezes mostrar para nós que o que aquela criança interpretou como sendo interrompido, na verdade, muitas vezes é uma necessidade dos pais. Como assim? É um movimento, então, que começa na infância, quando temos alguma interrupção. E quando eu precisei muito da minha mãe ou do meu pai em determinado momento e eles não estiveram ali, ou não puderam estar ali. Então, pode envolver desde situações muito sérias, por exemplo, quando o bebê nasce, que ele precisa ir para a UTI, ou a mãe precisa ser hospitalizada, ou por algum motivo de força maior, ou por alguma doença. Então, essa criança, ela acaba tendo a interrupção nesse movimento de ir para a mãe. E esse movimento, ele é bastante comum, e a gente vai perceber bastante isso nos adultos, que lá no passado ou foram adotados ou foram crianças abandonadas. Então, são características que na vida adulta vão se apresentar bastante nessas pessoas. Que precisaram dessa mãe ou do pai e eles não estavam ali disponíveis. E na constelação a gente não fala de boa mãe ou uma mãe boa ou uma mãe ruim. Nós falamos de mãe disponível ou mãe indisponível. Muitas vezes a mãe também ela não está disponível para acolher aquela criança, ela não tem todo o suporte necessário para acolher e dar o seu melhor, então ela acaba também se tornando uma mãe indisponível. Então, quando há essa ruptura, nesse contato com essa criança, dessa mãe, essa criança ela se sente
perdida, abandonada, porque esse é o registro que fica no inconsciente. Também pode acontecer movimentos também de situações muito simples. Por exemplo, uma criança acordou de madrugada e teve um pesadelo e os pais não estavam em casa, por exemplo. Não teve ninguém para acolhê-la. A criança pode ter se perdido da mãe. Às vezes foi ali algo rapidinho que aconteceu, mas aquele simples momento já causa esse movimento interrompido, porque parece algo até bobo para a gente, olhando assim, né? Rapidamente parece algo tão insignificante, mas é aquilo que vai ficar na interpretação, no registro do inconsciente para essa criança. Então, tudo isso é quando eu preciso da minha mãe ou do meu pai e eles não estiveram ali disponíveis para mim. O que fica para a criança? Quando eu mais precisei de vocês, pai e mãe, vocês não estiveram. Então agora eu também não quero mais. Então a pessoa ela cria uma espécie de rejeição. Então ela se retrai, porque quando isso acontece, ela vai se tornar uma pessoa adulta com dificuldades em receber carinhos físicos. É como se a pessoa dissesse assim, agora eu não preciso. Por quê? O que fica de registro na criança? Um elo que foi quebrado. E isso, a pessoa adulta, ela vai acabar transferindo também para as suas relações. Então, quando eu não aceito a minha mãe, eu acabo interrompendo esse movimento também para a vida. Lembra que os nossos pais são a fonte da nossa força? Eles são as nossas raízes, por isso eles são a fonte da nossa força. E lá na vida adulta, por exemplo, num relacionamento amoroso, esse adulto ele vai sempre ficar com medo de que a pessoa que ele está se relacionando, ela se vá. Então, tem sempre aquele medo de que a pessoa deixe ela, né, abandone ela. E antes que a pessoa saia da relação, a pessoa que vivenciou o movimento do amor interrompido, ela sai antes que o outro saia. E eu já atendi muitas situações semelhantes a essa. Antes que o outro vá, eu saio. Para quê? Para eu não sentir a dor da rejeição, do abandono. Porque lá na minha infância, quando eu precisei da minha mãe, ela também não estava ali. Então hoje eu repito, né, o mesmo padrão nos relacionamentos que eu tenho, né? E também acontecem na vida adulta outras situações, por exemplo, a pessoa pode acabar não aceitando o sucesso, desconfia da prosperidade e acaba olhando para o menos. Então ela cria situações, ela se sabota no sentido de impedir que o sucesso chegue até ela. Como sair disso? Acessando a mãe, tomar ela com tudo que ela tem, né, para você conseguir fazer esse movimento para o mais. Pois só assim você consegue acessar as suas raízes e consegue aí crescer os frutos que você tem, né, para gerar. Então, de forma inconsciente, parece tudo muito bobo, mas esse registro é que fica muito forte na criança e vai para a vida adulta. Isso precisa ser resolvido para que a tua vida possa continuar fluindo e para que você consiga fazer movimentos para ir para o mais e não para o menos. Aí uma pergunta bem comum que me fazem é, Nayara, quanto tempo a gente pode considerar para se enquadrar nesse movimento de amor interrompido lá na infância? E aí, gente, a gente fala em constelação que o tempo ele é diferente, ele varia muito, não é o tempo do relógio, né? Então pode ser que a criança tenha vivido aquele movimento interrompido por alguns minutos, pode ser por algumas horas ou também pode ser por dias. Vai depender de como a criança vai internalizar a situação, porque cada criança vai sentir de um jeito. Às vezes foi algo muito rápido, que durou minutos, mas a sensação que a criança traz para dentro dela é de que aquilo durou muito tempo, né? Que não foram minutos, que foram horas ou até foram dias, porque a sensação foi tão grande, né? Aquilo ganhou uma proporção tão grande dentro dela que acaba distorcendo a questão do tempo dentro dela.
saber se alguém, né, viveu esse movimento interrompido? Então, através dessas características acima, quando a gente percebe que a vida está se arrastando, quando a pessoa percebe que antes que o outro saia do meu relacionamento, eu saio para não me sentir abandonado, quando eu percebo que eu vou me sabotando em relação ao sucesso, em relação à prosperidade, e também quando essa criança ela traz no relato dela situações que ela precisou ficar afastada dos pais. E aí pode ser que isso fique no consciente, mas também pode ser que esse registro fique no inconsciente. Então, como eu disse, muitas pessoas que foram abandonadas, adotadas, mas não só nessas situações, mas essas principalmente, elas vão trazer esse traço do movimento interrompido com muito mais força para a própria vida adulta. Através da constelação, a gente também pode retornar ao momento em que aconteceu essa ruptura e conduzir o cliente a ele se reconectar com o genitor ou, né, com o pai ou com a mãe. É também uma possibilidade de a gente fazer essa ressignificação. Tá? E como é que a criança sente tudo isso? Então, quando a criança ela sente esse afastamento, ela começa uma busca interna por esses pais. E aí, internamente, ela começa a fazer várias tentativas de buscar, né? Ela começa a se questionar, cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Então, ela desiste, porque ela não encontra. Então, dentro dela vem uma voz dizendo para ela, eles me abandonaram e nunca mais eles vão voltar. Então, o que vai acontecer? Eu preciso me bastar. Então, eu não vou mais precisar de ninguém. Vou fazer de tudo para eu, por mim mesma, me bastar. É o registro que fica no inconsciente, tá? Que a qualquer momento, qualquer pessoa também poderá abandoná-la quando adulta. Então, dependendo das situações, a mãe ou o pai, lá na infância, quando acontece esse movimento interrompido, eles até voltam para a cena, mas o trauma já aconteceu. Então, mesmo que a mãe seja extremamente amorosa, houve o que a criança entendeu como se fosse uma ruptura, um elo foi quebrado. E as consequências disso na vida adulta são dificuldades nos relacionamentos, principalmente na pessoa em se aprofundar nas suas relações. Ela vai buscar vivenciar situações e relações mais superficiais, pois ela sente muita dificuldade nos relacionamentos mais profundos. Então, geralmente, quem vive esse movimento interrompido, isso se apresenta mascarado nesse adulto, de uma forma como se fosse uma pessoa muito independente, muito forte, que ela, por si só, ela já se basta. E quando os seus relacionamentos eles começam a ficar mais firmes, mais sérios, e que gera algum medo, alguma possibilidade dessa pessoa poder ser abandonada novamente, então a pessoa sai dessa relação antes que o outro saia. Então, as pessoas vinculadas a esse movimento, elas então tendem a se afastar dos relacionamentos. Então, elas vivem relacionamentos muito superficiais. Tudo isso, geralmente, gente, eu sempre reforço, é inconsciente. São pessoas que precisam, geralmente, de um espaço e têm dificuldade de manter aproximação. Elas se sentem desconfortáveis com o excesso de intimidade. Elas não querem intimidade, têm dificuldade de receber as pessoas na sua própria casa, são extremamente reservadas. Por quê? Tem muito medo de que tudo aquilo se repita. Um outro ponto a ser considerável é que geralmente são pessoas que começam novos projetos, mas elas não conseguem terminar. Então, quando ela está quase concluindo, né? Quando ela trabalhou para aquilo dar certo e quando está quase concluindo algo, quando ela vai dar aquele boom para aquilo ali conseguir, então, acontecer, essa pessoa ela vai criar uma situação inconsciente onde ela vai acabar se sabotando e ela não vai finalizar aquilo que ela começou. Então, ela interrompe o movimento de ir em direção ao mais, ir em direção ao sucesso. Ela fica presa, sempre repetindo o mesmo comportamento. Como é que a gente pode evitar essa questão do movimento interrompido lá na infância? Incluindo, né, aquela pessoa que
que não pôde estar ali presente, aquele que precisou se ausentar. A gente inclui, seja através de uma presença psicológica, mesmo que o pai ou a mãe estejam ausentes, então explicar para aquela criança que o pai ou a mãe então precisaram resolver algumas coisas deles, por isso hoje eles precisaram se ausentar. E o adulto que fica olhando para aquela criança, é importante que fale com muito amor sobre essas pessoas que precisaram ou que precisaram se indisponibilizar para lidar com aquela criança. Então é importante ensinar a criança o quanto mais cedo, né, esse adulto que fica, vamos dizer assim, cuidando dessa criança, quanto mais cedo ele puder fazer isso, melhor vai ser para a criança. Menos danoso será esse movimento interrompido na vida da criança. E explicar, né, para essa criança que se o pai ou a mãe não puderam ficar, precisaram se ausentar, que o pai e esse pai e essa mãe vivem dentro dessa criança. Eles não estão fora, eles estão dentro, mesmo que a criança nem entenda o que isso significa, mas a alma dela sente. Então, ao explicar isso para a criança, se ela, né, no caso, vivenciou esse amor interrompido, fortalecer esse pai e essa mãe dentro dessa criança para que o dano seja muito melhor, muito menor, né? E que isso, para evitar com que o estrago lá na vida adulta também seja menor. Muito bom. Novamente, bastante informação, né, para a gente avaliar e olhar aí para as nossas relações, para as nossas questões, né, ver se tem se faz sentido para a gente, né, e se fizer, a gente buscar um trabalho, né, de orientação, de ajuda, um trabalho terapêutico, enfim, para desbloquear, né? Porque com certeza, eu acho que o que a constelação sempre mostra para a gente é isso, que a gente acaba tendo áreas da vida bloqueadas, né? Que não fluem em função dessas situações, né? Que a gente não entende, não percebe, não lembra, não sabe que pode ter relação, né? Isso, exato. E até normaliza, né? Até normaliza. É aquilo que a gente está falando, né, Jô? Nem sempre os pais estão disponíveis para os filhos, né? Então, quando esse pai ou essa mãe está indisponível, alguém vai tomar conta dessa criança. Então, que aquela pessoa que fique possa fortalecer esse pai e essa mãe dentro da criança, para que o dano desse movimento interrompido seja o menos danoso possível, né? Que cause menos estrago possível para essa criança na vida adulta. É claro que sempre vai ter, isso vai atrapalhar de alguma forma, mas, né, o que a gente puder preservar essa criança, melhor é. E nem, assim, por exemplo, quantos partos nós ouvimos histórias de partos muito difíceis, que a criança precisou ir para uma incubadora, ou a mãe passou muito mal. Aquela ruptura ali já causa um movimento interrompido. Fiquei sem som. Deu algum probleminha aí. Desconfio que alguém ligou para ela. Que às vezes acontece isso. Vamos retomar aí, aguardar para retomar aí com a Nayara para a gente finalizar. E é isso, né, gente? A constelação sistêmica, para quem não conhece esse movimento, né, nunca participou de uma, nunca constelou, trata sobre todas essas questões aí. Tá de volta. Pode continuar, Nayara. Não, mas é isso, Jô. Eu acho que aquilo que eu tinha, né, para explicar sobre esse movimento é o fortalecimento dessa criança, fortalecimento dos pais para essa criança. Eu acho que a chave está ali, porque se a criança se sente, ela sabe da história dela, ela entende que houve essa ruptura, mas que
os pais estavam muito ocupados com as suas próprias questões pessoais e não puderam estar ali disponíveis, o dano é bem menor para ela quando adulta. É isso aí. Mais informações, o Instagram da Nayara está aí na tela para quem queira saber mais sobre a constelação, como funciona. Ressoou alguma coisa aí no seu coração, conversa com a Nayara, que ela é a missão dela, né, Nayara? É a minha missão, é isso aí. O canal no YouTube também, estamos em construção, mas já tem bastante conteúdo lá. Pode entrar no YouTube, pode acompanhar nós aqui semanalmente. Busca meu Instagram, tiver dúvidas, chama no direct, bate um papo comigo, eu terei o maior prazer em receber você. Maravilha. Beijo, minha linda, uma ótima semana, Beijo. até terça que vem. Até mais. Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta.